Bora lá pra mais uma, cara. Eu espero que o enquadramento esteja bom. Mas vamos lá. Hoje é dia 2 de novembro, 11h40 da noite. Estamos aqui em Floripa. Minhas últimas 24 horas em Floripa. Eu pego meu voo de volta amanhã de 7 da noite. Amanhã eu vou dar uma palestra lá na empresa do Luan. E passo o resto do dia livre. Cara, hoje foi um dia marcante. Eu acordei e passei 30 minutos no celular. Eu comecei a reparar isso em viagens, eu tenho ficado meio que no modo automático, assim, de mexer no celular quando eu tô à toa. E não só em viagens, mas o tempo inteiro, cara. Eu realmente parei de transformar o tédio num instrumento de tédio. Simplesmente aceitar o tédio e ficar pensando. Eu tô trocando isso pelo celular. E aí eu poderia ter feito um treininho lá de 30 minutos. Eu acordei bem em cima da hora, dormi 10 horas hoje. Fui dormir bem tarde da festa, a gente chegou em torno de 1h30. Meia. Dormi meio mal, enfim, mas... Cara, fomos lá para um almoço com o pessoal, almoço legal. Mas o que realmente foi legal é que logo depois do almoço eu fui para a casa do Aleph e a Hannah Franklin. Eu passei a tarde lá com eles, fizeram um churrasco, então aí me convidaram, tinha lá um pessoalzinho. E cara, foi muito importante ter ido pra lá. Quando eu cheguei lá, o pessoal não me atendeu. Era uma casa na beira-mar. E aí eu decidi só rodar pela beira-mar, assim. Eu passei 1h30, 1 hora assim andando. Tinha uma igrejinha ali do lado, fiquei um pouco na igrejinha. Aí eu fui rodando pela que era beira-mar. Tinha uma espécie de ilha ali que eu subi e fiquei refletindo um pouco enquanto caminhava. Foi um momento muito bom de recarregar as energias. Eu vejo que é isso que me falta. Cara, tédio. Tédio. O segredo de tudo é o tédio. E aí, logo depois, o Aleph finalmente me atendeu, viram minhas mensagens. Aí eu fui lá pra casa. E aí a gente ficou lá no churrasco conversando até o final do dia. A gente... Eu falei muito sobre as coisas que eu enxergo hoje de... As limitações que eu tenho com o meu perfil. E agora que eu tô querendo monetizar, eu preciso organizar as coisas melhor, a linha de conteúdo melhor, as ideias que eu quero plantar na mente do público melhor. E nisso tem um problema, cara, porque eu preciso fazer marketing de uma forma diferente. Hoje quem tem foco já paga foco, já consome um curso de foco. Ou a pessoa sente que não precisa. Então eu preciso criar uma necessidade, criar algo, um termo novo, algo do tipo que no fim só me faça vender a mesma coisa, mas com um pacote diferente que seja algo efetivo para as pessoas. Eu devo vender o que as pessoas querem e não o que elas precisam, porque eu vou colocar o que elas precisam no meu produto. Então eu preciso fazer algo que mexa na essência do que as pessoas querem, e eu preciso entender melhor o que é isso, o que é esse padrão. Eles me aconselharam a estudar sobre Direct Response, marketing direto, resposta direta, para aprender isso melhor, porque é uma ferramenta que as pessoas do nicho black usam, que são evidentemente criminosos, que vendem, sei lá, pílula para resolver, sei lá, diabetes, mas a questão é, eu posso usar as mesmas ferramentas de marketing que essas pessoas usam para o meu produto, que é algo bom e que vai ajudar pessoas. E aí eu vou aprender isso agora. E uma parte muito interessante também que eles me falaram é que eu preciso descer até o primitivo das pessoas. Inclusive nesse processo de marketing de direct response, eu preciso fazer com que a pessoa concorde comigo gradualmente, que ela aceite minhas premissas gradualmente. E não só querer tacar a verdade na cara dela, porque muitas vezes essa verdade vai afastar ela. Se eu mostrar pra ela os problemas que ela tem hoje, isso vai afastar ela, provavelmente. Eu preciso achar alguma coisa, cara. Um termo... Enfim, talvez não necessariamente o termo, mas uma forma de empacotar isso que realmente mexa com as pessoas. E moldar meu conteúdo de acordo com isso. Esse é o grande problema. É isso que eu preciso resolver. E a partir disso, eu preciso começar a trabalhar, cara. A vender. Eu achei muito interessante que eu tava com esse problema de, eu demoro muito no roteiro, cara. Eu demoro 2 horas pra fazer um roteiro e gravar um vídeo. E aí eles foram e falaram, cara, isso é normal. Na verdade, você tá sendo rápido. Ouvi isso do Aleph, que tem um estilo de vídeo que é um pouco menos demandante que o meu. Foi bem esclarecedor, cara, porque eles têm muito sucesso hoje. A Hannah é a maior criadora de conteúdo do Brasil hoje. Sobre criar conteúdo.
E é engraçado que eles fizeram exatamente isso. Eles criaram um termo, formato criativo. O formato criativo é o segredo. Quando na verdade, eles só estão empacotando a criação de conteúdo igual qualquer outra pessoa. Estão vendendo a criação de conteúdo. Mas com a forma deles, com a palavra deles, com o método deles, que é diferente. Eu também preciso seguir a equação do Alex Hormozzi de... que ele tem de... não vou lembrar agora. A promessa que a pessoa... a promessa, o desejo da pessoa, o quanto que ela está disposta àquilo, sobre o preço de ela fazer aquilo, o esforço que ela tem de fazer aquilo, mais o tempo necessário. Ou seja, eu preciso trazer uma resposta que seja fácil, que resolva o problema da pessoa, que seja efetiva ao mesmo tempo, que dê um resultado grande, resolva o problema dela de forma universal, uma crença dela, algo que está no fundo dela, primitivamente. Eu tenho que mexer com o lado primitivo da pessoa. Enfim, eu vou estudar tudo sobre tudo isso. Me recomendaram um podcast VTurb para eu olhar melhor. O que mais que eu posso trazer? Tinha um pessoal bem legal lá, a gente teve umas conversas profundas sobre a vida. O Aleph, ele tem uma forma diferente de ver a vida. Ele não se martiriza, mas ele acredita que ele tem uma força, uma espécie de livre-arbítrio mais forte, em que ele pode realmente decidir mudar. Óbvio que isso é uma construção, mas que ele não precisa ficar se martirizando que nem eu faço aqui, de todos os dias apontar meus defeitos e acabar, às vezes, caindo nas mesmas coisas, sabe? Eu foco muito nas minhas partes negativas, nas partes em que eu sou ruim, em que eu sou mal. Na verdade, talvez eu deveria só tentar aumentar as positivas e deixar que as coisas se resolvam. Parar de se incomodar com esses mosquitos que eu vejo. Mas eu preciso de estar atento aos meus erros. Hoje, por exemplo, tinham duas meninas lá na casa do Aleph, que eram bem interessantes. Uma delas era muito bonita e muito interessante. A gente ficou conversando lá. E eu vi assim, tranquilamente, não demorou muito pra eu perceber que ela não era a pessoa que eu gostaria de ter alguma coisa. Pelo estilo de vida dela, ela não era uma pessoa que seguia os mesmos padrões de vida, de virtudes que eu foco, enfim. Mas ela era muito profunda, cara. E ela era muito bonita. E eu deixei isso me levar, assim, sabe? Me deixar levar. Não fiz nada, não dei em cima dela nada, mas... é curioso isso, cara. E aí logo depois eu voltei de Uber com uma outra menina que tava lá. Porque a gente tava distante, aí eu... até por... eu me ofereci pra ir junto com ela, tanto pra economizar como também por segurança, pra ela não voltar sozinha, que era bem longe. Pra passar primeiro no endereço dela. E a gente foi junto de carro. E a gente ficou conversando, cara. E ela era bem interessante também. E eu comecei a ver que no meio da conversa eu tava tendo uma intenção meio corrupta. Se ela desse algum sinal que ela queria alguma coisa comigo, eu ia pra cima. Isso não foi legal, cara. Eu só tava objetificando ela. Mas talvez é questão de eu prestar atenção no que o Aleph disse. Não, não. Eu não posso deixar de notar meus erros. Eu preciso reconhecer o que eu realmente preciso e focar nisso acima de tudo. Essa é a grande questão. E é uma coisa certa, cara. Eu preciso do tédio. Tudo aponta pra isso. Tudo aponta pra ficar longe do tédio. Ontem, numa das palestras, o Angeloni trouxe a ideia de que o grande problema é sempre a clareza sobre o que você quer. Porque uma vez que você sabe o que você quer no digital, toda a questão de copy, estrutura, conteúdo que você vai trazer se resolve.
Isso se aplica pra vida também. O que que eu quero, cara? Só tenho que tomar cuidado pra não me colocar numa crise existencial de novo. Eu fiquei preocupado também quando eu conversei com o Lorenzetti ontem. E é difícil conversar com o Lorenzetti, cara, porque ele tá num nível de consciência muito maior que o meu. Eu não consigo entender de verdade o que ele quer dizer às vezes. É a única pessoa que eu converso assim, eu sinto um descompasso. Ele é muito sábio, mas é difícil de entender ele. Ele falou que eu tenho que deixar o meu racional um pouco de lado e experimentar. Viver plenamente o presente. E só o presente, não pensar em mais nada. Estar 100% naquilo que eu tô fazendo. Se eu tô lavando uma louça, eu tô 100% lavando uma louça. Se eu tô gravando um vídeo, eu tô 100% gravando no vídeo, gravando vídeo. Estar 100% em algo envolve não desejar algo a mais, algo além daquilo. Quando eu estou 100% numa conversa, eu não penso em outras coisas, eu só quero ouvir o que a pessoa tem a dizer, com atenção, e fazer uma boa pergunta. Cara, é difícil eu ter contato com tanta gente genial, porque são várias visões de mundo que se chocam. São termos diferentes, as pessoas usam termos diferentes, valorizam termos diferentes, apesar de sempre estarem convergindo para uma verdade. É sempre por vias tão diferentes que, se você foca, você precisa ter foco, cara. Você não pode ficar se dividindo tanto assim. Esse é um problema que eu tenho enfrentado. Eu conheço muita gente inteligente e isso me divide. Mas isso não é o real problema. O meu real problema é fazer. Eu já sei o que eu preciso. Pelo menos na maior parte do que. Eu sei em maior parte o que eu preciso. E é engraçado, cara, porque eu posso dizer que, por exemplo, eu sou casto, mas eu reconheço que eu falharia ali. Eu acho que eu falharia, cara. Que eu tava, na verdade, nutrindo, só de nutrir esse desejo, eu já tava falhando. Já falhei. Eu não sou tão virtuoso quanto eu penso que eu sou em várias coisas.
Poderia ter aproveitado um pouco mais a cidade. Mas hoje foi um dia bom. Nossa, cara, eu seria seduzido tão fácil. Não sei se eu seria, mas talvez realmente lidando com aquilo eu ganharia consciência e não avançaria mais. As minhas verdades não são tão sólidas assim. Preciso desacelerar, cara. Preciso desacelerar e me aprofundar. Desacelerar e me aprofundar. Eu preciso desacelerar. Desacelerar. Preciso de silêncio, de tédio. Eu preciso mudar de forma mais rápida. Tomar decisões e mudar realmente, parar com padrões que eu tenho. Mas focar no que eu realmente preciso mudar. Esse padrão de me sentir dividido na castidade é um problema. Mas não é um problema tão grande quanto não ter estrutura nenhuma pra poder estudar e conversar de forma mais profunda com pessoas que me guiariam nesse quesito, por exemplo. Preciso ganhar dinheiro, cara. Supondo que eu conhecesse a menina mais interessante que eu já conheci hoje, ela tivesse interesse em mim. O que garante que ela conseguiria crescer junto comigo? E o que garante que eu teria estrutura pra ter um relacionamento com ela? Isso me aflige tanto, cara. Não deveria me afligir tanto. Esses são os 3 temas que eu mais penso no meu dia a dia. Morte, Deus e mulher. Caramba, mano, eu me sinto merda falando que eu penso em mulher. Porque é um desejo que eu tenho de realmente ter uma pessoa pra casar, estar comigo e tal. Talvez seja só uma projeção da solidão, porque eu desaprendi a ficar tempo no tédio, ficar tempo sozinho. Tudo tá residindo no tédio, cara. Tudo é tédio. Tudo é tédio. Quando foi que o tédio se tornou um inimigo? Preciso fazer as pazes com o tédio.
E é isso. Pá, Fala, pessoal, boa noite. boa noite. Beleza? Tá descansando aí? Tô aproveitando um pouco, cara. Finalzinho de domingo, descansando, né? Tá com insônia? Ah, cara, tô refletindo aqui sobre umas coisas. Porra! É, Estranho sair do que ficar ali pensando. ficar um pouco aqui, respirando um pouco, né? Pensando morte da bezerra. Pois é. Não, pode ficar à vontade. Valeu, hein? Boa Mas noite. aí, caso tiver uma aranha ou cobra aí, que essa noite ficam Beleza. guardadas só. Valeu, obrigado. Não é nada. Essa vida deu tédio, cara. Todas as respostas que eu preciso vão chegar até a mim. Se eu ter tédio. Tédio. Vão ter coisas muito. Só ver Lorenzetti, cara. Tem coisas, degraus, que são muito mais complexos quando eu avançar nisso. E que se eu soubesse detalhes hoje, possivelmente eu desistiria, cara. Não sei, na verdade, mas seria um abismo tão grande. Preciso ir dormir e recomeçar. Os meus motivos não são fortes o suficiente se eu farem algo. Quais são os motivos que me faltam? Não sei porquê, mas eu desenhei uma cruz. Saltus Fidei. É tudo um salto de fé.